Fala pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise de uma música bastante perturbadora que é Pumped Up Kicks. E não só vamos aprender inglês com ela, como a gente vai entender também o que é o verdadeiro, quais são os verdadeiros significados por trás de algumas expressões. E muitas vezes você pode até olhar a tradução, mas se você não tem a contextualização do que é aquilo, por que está daquele jeito, você realmente não entende a letra. O próprio título, né? Pumped Up Kicks. O que é isso? Então a gente vai ver agora. E é muito interessante essa música porque ela tem toda essa pegada até que meio alegre, né? Pop, tipo, tal, e a letra é. Então vamos lá, como sempre eu vou ler aqui, né? A letra para nós. E aí depois eu vou comentando tanto das regras quanto dos significados que a gente tem aqui. E aí a gente vai vendo, né? Vamos lá. Robert's got a quick hand. He'll look around the room. He won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy kid. Yeah, he found a six-shooter gun in his dad's closet. Or in a book of fun things. I don't even know what. But he's coming for you, yeah, he's coming for you. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids, they repete. Daddy works a long day. He be coming home late, and he's coming home late. And he's bringing me a surprise, 'cause dinner's in the kitchen, and it's packed in ice. I've waited for a long time, yeah. The sleight of my hand is now a quick pull trigger. I reason with my cigarette and say, your hair's on fire, you must have lost your wits. Yeah. All the other kids, aí repete, né, o refrão. E é basicamente ter então aqui alguns detalhes e algumas expressões que não poderiam. Tem coisas, né, gente, que mesmo sabendo inglês, mesmo entendendo de inglês, você não sabe, porque ele está fazendo uma referência bastante interna, bastante específica, né, como o próprio título. Tá bom, então isso que a gente vai analisar. O que são? Primeiro, né, Pumped Up Kicks é uma referência a alguns tênis que, se não me engano, da Reebok, são muito caros. Então, é meio que um apelido para esses tênis. Pumped Up é algo que é agitado, é algo que tem esse adicional de energia, né? I'm pumped up, quer dizer que eu tô agitadão, eu tô, sei lá, cheio de energia, eu tô com uma carga adicional de, enfim. Então, pumped up, e kicks, claro, ao pé da letra significaria chute, mas também é uma expressão para tênis. Então, pumped up kicks são os tênis da Reebok, ah, que são bastante caros. Vai fazer todo sentido aqui dentro da música, ok? Então, basicamente pense que pumped up kicks, tênis caros. É um tênis específico, mas está falando de tênis caros que, por um garoto pobre, como eu sou, como eu fui na escola, você sabe que tem aqueles tênis e mais super caros. E quando você é pobre, você não pode ter esses ou comprar. Não tem os originais, assim, gente, né? Na minha época tinha o Plasma, era a grande sensação quando eu estava no ensino fundamental. Então, imagine que é algo mais ou menos assim. Então, Robert's got a quick hand. Então, aqui, uma coisa bastante importante, gente. Esse Roberts, esse yes, ah, muita gente, eu sempre digo aos meus alunos, nós temos que ter flexibilidade, temos que entender o idioma com flexibilidade. Então, às vezes pode ser o possessivo, às vezes pode ser o verbo to be, né? Robert is, mas aqui não. Aqui a gente está falando do verbo to have. Então, quando eu analiso isso com os meus alunos, a primeira coisa que eles pensam é Robert is, por exemplo. E não é Robert has. Então aqui está falando Robert has got. O que significa Robert has got? Significa simplesmente Robert tem. Robert tem. E por que não falar apenas Robert has? Poderiam,
Mas a tendência aqui no inglês britânico, veja só, sempre tendência. No inglês britânico, a gente usa mais esse has got. No inglês americano, a gente usa mais o verbo to have, de maneira direta. Só que nada impede que americanos também usem dessa maneira. Em alguma outra aula eu posso explicar com detalhes por que tem esse significado, tem esse apelo, mas a gente simplesmente pode entender como Robert tem uma mão rápida, né? Robert's got a quick hand, mão rápida. He'll look around the room. He won't tell you his plan. Então ele olhará ao redor da sala. Ele não vai te contar seu plano, ou seja, não vai contar o plano dele. A gente já vê que a coisa começa meio bizarra. He's got a rolled cigarette. Então, ele tem um cigarro enrolado. Né? Hanging out his mouth. Tá meio que pendurado, né? Tipo, pendurado na sua boca. He's a cowboy kid. Ele é um cowboy, um garoto cowboy. Yeah, he found a six-shooter gun. Então, sim, ele encontrou, ele achou uma pistola de tambor, né? Six-shooter, ou seja, de 6 tiros, né? Uma arma de 6 tiros. In his dad's closet, no armário, no guarda-roupa do seu pai, no closet do seu pai. Né? In a box of fun things, em uma caixa de coisas legais, de coisas divertidas. I don't even know what. Eu quero even, né? I don't even know what. Eu sequer sei o que. Né? É o que ele está falando aqui. But he's coming for you. Yeah, he's coming for you. Mas ele está vindo para você. Ele está vindo te pegar. Né? All the other kids with the pumped up kicks. Agora a coisa fica interessante. Então, todas essas outras crianças com esse tênis especial, esse pumped up kicks, né? Esses tênis, vamos imaginar que sejam tênis caros e tudo mais. You better run, outrun my gun. Então, aqui a gente tem um dos pontos que eu queria mais falar dessa música é o comparativo, né? Então, todo mundo sabe, quando a gente fala de adjetivo e quando fala de advérbio, nós temos a forma normal, mas temos também o comparativo e o superlativo. Então, muitas vezes, nós temos, e aí temos basicamente 3 sistemas, que eu vou colocar aqui para vocês, 3 sistemas de comparativo. Não vou nem me ater ao superlativo, vou falar mais do comparativo. Bom, então, colocando aqui os 3 modelos. O primeiro, estou colocando aqui como então a gente tem uma lista enorme de adjetivos ou advérbios que podem seguir este modelo. Por exemplo, quando eu falo strong, stronger, né? Que mais? Higher, taller. Tá? Quando a gente fala de comparativo, gente, a gente está falando de um grau de comparação, geralmente comparando basicamente duas coisas, dois grupos, etc. É diferente do superlativo, porque o superlativo, apesar da tradução do superlativo poder ser a mesma do comparativo para nós aqui em português, mas a ideia é a seguinte: quando eu falo de comparativo, eu estou falando mais, geralmente mais bababá que algo. Né? Então, mais forte que alguém, mais forte que algo. Não necessariamente eu preciso de uma frase comparativa completa, mas eu estou comparando duas coisas, basicamente. É diferente do superlativo, onde eu digo assim, he is the best. Né? He is the best quer dizer que ele é o melhor de todos. Eu não estou comparando apenas com um indivíduo, não estou comparando um indivíduo com outro indivíduo. Eu estou falando que esse indivíduo aqui é o melhor que todo mundo na sala dele. He is the best. Então, ele é o top da balada. Isso é o superlativo. Quando eu faço o comparativo, que é o que a gente está vendo aqui, estou comparando duas entidades. Tá? Pode ser até grupo, né? Ou alguma coisa assim, mas eu estou fazendo essa balança, é basicamente um jogo de balança, o comparativo. Tá bom? Então nós temos 3 sistemas. E qual que é a tendência desses sistemas? Essa primeira terminação, que é
com ER, né? Esse stronger, higher, taller, quicker, ele geralmente é usado simplesmente com palavras pequenas. Dizem, né, de maneira geral, podemos entender de maneira geral que são com palavras com uma ou duas sílabas. Mas essa ideia de sílaba pode não, vai ser um pouco mais complicada em inglês. Então, se você pensar simplesmente que se trata de uma palavra pequena, ela vai ter esse sistema, tá? Enquanto palavras maiores como beautiful, elas vão ter sistema de more beautiful. Porque, veja só, você imagina falar more, imagina falar beautifuler. Funciona. Então eu falo more beautiful, more difficult e assim por diante. Ou seja, são palavras, são adjetivos um pouco maiores, né? Com, com três, né? Com três sílabas em diante, né? Muitos, aliás, sistemas, muitos adjetivos, muitas palavras, elas podem caber nos dois. E aí vai também da sonoridade. Então, principalmente quando temos duas sílabas. Por exemplo, clever. Clever é esperto. Então, é comum você ouvir cleverer, mas fica meio... né? Fica aquela coisa meio... Ou more clever, também é possível de ver por aí. Então, tem algumas palavras que você provavelmente vai ver nos dois sistemas. Mas a tendência é, palavra pequenininha, ela vai caber nesse sistema número 1, que é com ER, né? Stronger, higher, taller, easier. E aí as palavras um pouco maiores você vai geralmente encontrar nesse segundo sistema, more beautiful, more difficult, more complex, né? E assim por diante. E o terceiro aqui eu coloquei IRR, mas estou falando de irregular. Então existem também alguns sistemas que são algumas palavras que são simplesmente diferentes. Assim como em português, por exemplo, quando eu falo grande, eu não falo mais grande, pelo menos não deveria. Eu falo maior. Então é simplesmente irregular. Então nós temos alguns casos irregulares também em inglês. É claro que é justamente o caso do better, que o normal é o good, comparativo better. E o bad também, que é o worse, né? E outro further, e farther, que é o comparativo de far, né? Tem até a propaganda de uma companhia automobilística que fala go further, vá mais adiante, vá mais distante. Então são três casos que a gente tem que pensar. ER, que é o primeiro, more, né? More beautiful, more difficult, e o irregular, que é better, worse, further, farther, e tem mais alguns. Não são muitas palavras ah, nesse sistema irregular. São poucas, então fácil de decorá-las, tá bom? Então, aqui acho que é a explicação que eu mais queria me aprofundar um pouquinho mais dessa música. Ele fala you better, então é melhor, né? É melhor você correr, tá? Então, voltando aqui. Então, ele está vindo para te pegar, ele está vindo por você, né? Então, you better run. É melhor você correr, tá? You better run, outrun my gun. O que é o outrun? É tipo vencer da minha arma, é ser mais rápido que a minha arma. Você tem que correr mais rápido que a minha arma. É ele que está falando, né? Meio que tipo, you better run, outrun my gun. Então, melhor você correr. Melhor você ir mais rápido que a minha arma. Basicamente isso. Falei, a letra é punk, é punk. Aí repete, né? You better run faster than my bullet. Aí aqui, de novo, o que nós temos é o comparativo. Lembrando, quando eu tenho o comparativo, se eu tenho uma frase comparativa, tá, gente? Se eu tenho uma frase comparativa, por exemplo, corra mais rápido que a bala. E é basicamente o que ele está falando. Que minha bala, né? Vamos lá. Isso aqui é bem comum que as pessoas confundam. Por quê? Aqui sim, aqui eu estou fazendo uma comparativa mais completa. Não necessariamente eu preciso fazer essa estrutura inteira, fazer uma comparativa em inglês.
assim como em português. Não preciso comparar, fazer uma frase completa. Mas aqui, né, ele está falando run faster than my bullet. Então aqui eu só estou fazendo um recorte, não estou pegando exatamente a mesma frase, né? Só para fazer um recorte. Faster than. Então aqui é outro ponto que eu queria salientar. Esse than, ele é bastante usado. Ele é basicamente usado, né, nas comparativas, né? Então muitas pessoas pensam assim, corra mais rápido que minha bala, ou é melhor você correr mais rápido que minha bala. Quando eu tenho essa frase um pouco mais completa da comparativa, eu vou usar o them. Eu não vou usar, por exemplo, o that. Tem gente que coloca o that. Eu já vi bastante aluno falando faster that, blá blá blá. Não, cuidado, porque apesar da tradução ser igual, né? As duas coisas podem ser traduzidas como que. Quando eu falo de comparativa, eu falo run faster than my bullet. Sempre lembre disso, ok? Então, corra mais rápido, melhor você correr mais rápido do que minha bala. Então, é toda uma referência, inclusive essa cultura americana nas escolas, né, de violência, enfim. Então, o que, que a gente imagina? As outras crianças têm aquele tênis caro, tem tênis mais chique e tal, e o cara que achou a arma no armário, no guarda-roupa do pai dele, pegou a arma, foi para a escola e foi brincar de cowboy, vamos dizer assim. Então aqui depois ele volta, ele fala, Daddy works a long day. Então, meu pai, o papai trabalha um longo dia. Né? Então o pai fica basicamente fora. A gente pode imaginar que o pai fica basicamente fora trabalhando. E becoming home late. Aqui é uma frase, uma forma bastante informal, mas eu não vou nem me atentar muito a isso. And he's coming home late. Basicamente fica com o mesmo sentido, tá, gente? Então, and he's coming home late, ou seja, ele vai chegar tarde, né? Ele está vindo tarde para casa. Né? And he's bringing me a surprise. Então, ele está trazendo, ele vai me trazer uma surpresa. Because dinner's in the kitchen and it's packed in ice. Porque o jantar está na cozinha e está embalada no gelo. Basicamente isso. Tá? Talvez o jantar está congelado, basicamente. Né? I've waited for a long time. Eu esperei por muito tempo. Então, de novo, aqui nós temos o que nós chamamos de present perfect, tá, gente? Sempre falo desse present perfect nas análises, nas aulas. Fiz uma análise acho que da Shallow, que eu falei isso, a Hallelujah, eu falei isso. Então assista também as outras análises para entenderem melhor. Então hoje eu falei um pouquinho mais comparativas, mas tem sempre outras coisas que a gente pode pegar, né? Então procurem lá nas outras músicas que eu faço a análise desse Present Perfect e eu vou repetir, eu vou falar muitas vezes ainda, né? Yeah, the sleight of my hand is now a quick pull trigger, ou seja, agora a habilidade, a agilidade, né? Que mais que a gente pode pensar aqui? A destreza da minha mão, né? É agora um gatilho rápido, um gatilho rápido. I reason with my cigarette. E I reason, aqui é o verbo, né? Reason como verbo, né? Não é o de razão. Quando você usa o verbo to reason, é meio que raciocinar, racionalizar alguma coisa, simplesmente pensar, né? Refletir. Tá? Então, eu reflito com o meu cigarro, eu penso com o meu cigarro e digo, and say, your hair's on fire, seu cabelo está pegando fogo. You must have lost your wits. Yeah, você deve ter perdido a cabeça, né? Então, outra expressão, you must have lost, aqui tá, have tá abreviado, né? Lost your wits é uma expressão para perder a cabeça, perder o sentido, para perder o senso, né? Então, você deve ter perdido o seu senso, né? E aí, de novo, all the other kids with the pumped up kicks, better run, outrun my gun, e assim por diante. Ou seja, aqui
que não tem nada de novo, né? Basicamente está falando de um garoto, muito provavelmente pobre, não tem condições de comprar esses tênis diferenciados e caros, né, e chiques, e que o pai dele trabalha fora o dia inteiro. Então é toda uma reflexão aí sobre situação, como é comum, né, nos Estados Unidos, né, esse tipo de tiroteio em escola e tudo mais. Então é uma música com bastante contraste entre a letra e o sentido, né? Que a letra, aliás, a letra é bastante dark, mas a musicalidade dela é bastante. Né? Você fala, poxa, quem não entende inglês, não entende a letra, deve imaginar que é uma música bastante alegre, quando na verdade ela é bem dark, né? É isso aí. Bom, gente, essa parte da análise fica por aqui. Se você tiver sugestão de outras músicas, outras ideias aí para a gente analisar no nosso canal, mande aqui nos comentários, deixe o seu joinha, compartilhe, né, com quem quer aprender um pouco mais de inglês através de música, que é uma coisa legal, uma coisa que a gente sempre está ouvindo, né? Então deixa aí seu comentário, a gente está sempre trabalhando, já melhoramos bastante desde os primeiros vídeos, a qualidade de som, imagem, etc. Então, conto com o feedback de vocês e com o apoio de vocês também para melhorar. Beleza? Valeu, até a próxima.